meia-noite, marcou para hoje de manhã, conseguiram uma brecha em uma votação relâmpago, conseguiram votar, e eu convidei a deputada Bia Kicis, relatora da matéria, para conversar conosco para isso, inclusive porque eu fui buscar lá uma fala da senhora hoje na comissão e não tinha, estava muito curta, a senhora foi muito objetiva para garantir que conseguisse votar, né? De abrir a ordem do dia e suspender, né, a comissão, então a gente foi bem célere e deu certo. E antes de a gente entrar no mérito, explicar por que a tentativa de se votar, né, numa comissão especial é assim no último dia do ano, porque uma vez aprovada na comissão especial, a proposta de emenda à Constituição não é arquivada com a mudança da legislatura. Isso adianta muito as discussões no próximo ano, e aí a gente já tem, digamos, parte de um novo patamar essa discussão, porque ela fica pronta para o plenário. Mas, deputada Bia Kicis, a PEC 7, nós temos uma outra PEC tramitando aqui sobre a reforma tributária, a PEC 45, do Centro de Cidadania Fiscal, com o apoiamento de vários líderes, e essa PEC, ela se baseia no sistema norte-americano, ela busca uma simplificação enorme. O sistema americano é muito simplificado, mas ele dá muita autonomia para os estados, para os municípios, para o governo federal. Todo mundo pode cobrar imposto sobre tudo, não existe muito essa divisão de competências que existe aqui no Brasil, mas seria uma guinada muito grande. No relatório que a senhora traz, ela busca dialogar entre essa complexidade existente hoje e a simplificação de se copiar o modelo americano, né? De fato, o modelo ficou muito simples. E ele foi pedido vistas na semana passada e nenhum dos partidos ofereceu qualquer resistência ou objeção ao substitutivo apresentado. O projeto em si, a PEC do deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, ela é muito inovadora, não fala de alíquotas, nem o meu substitutivo, porque isso vai ficar para a lei complementar. Propomos uma transição aí de 3 anos, a primeira fase da transição, onde a gente já extingue de cara, por exemplo, o IPI. O nosso objetivo, além de simplificar, é desonerar a folha e desonerar toda a cadeia produtiva. E no modelo americano, né, que é o modelo Sales Tax, a cobrança é feita no consumo, no final da cadeia. O imposto de renda continua sendo cobrado pela União, que já tem a expertise disso, porém, estados podem fixar, né, colocar alíquotas complementares. E já o imposto que é sobre o consumo, né, o patrimônio fica no município, né? O ITR passa a ser municipal, não ficar mais sendo cobrado pela União. E a gente tem também o município poder colocar uma alíquota adicional do imposto sobre o consumo e serviço. Eu vi que a senhora manteve o FPE, que é esse mecanismo de transferência de boa parte dos recursos, FPE e FPM, transferência de boa parte dos recursos arrecadados pela União para estados e municípios, que acabava na proposta original. Por que a necessidade de se manter? Porque seria muito pouco provável uma proposta que extinguisse FPE e FPM, pouco provável que fosse aprovada. A gente sabe que tem uma preocupação grande por parte dos parlamentares, especialmente do Nordeste, do Norte também, e tem a questão da Zona Franca de Manaus também, as zonas francas que a gente também manteve uma proteção para que a proposta fosse plausível. Então, a gente acredita que, dando um prazo para que os municípios e estados se adaptem a essa nova proposta, pode ser que no futuro não seja necessário manter esses fundos de participação de municípios e estados. Mas a gente tem que deixar que os entes da federação experimentem esse modelo, passem a conhecer a sua capacidade de arrecadação para que a gente possa fazer toda essa mudança. Deputada, eu vou deixar um pouco o mérito de lado, porque a gente... ele é muito complexo e tem muitas propostas, né? Mas acho que, de um modo geral, todas as propostas convergem numa necessidade urgente da simplificação, né? Eu estou aqui cobrindo o Congresso há mais de 20 anos e desde que eu comecei lá atrás, um dos primeiros assuntos que cobri foi reforma tributária, e é sempre assim, é urgente, não pode deixar para depois, e ela tem sido deixada para depois. Mas me parece que, passando 40 anos dos outros países terem feito as suas reformas tributárias todas nesse modelo de simplificação, de tributar menos o consumo, de não tributar as folhas de pagamento como a gente ainda tributa de forma pesada e tributar mais a renda de forma
mais simples, inclusive, parece que assim, é aquela ideia que chegou o momento, já não dá mais para aguardar, né? A senhora vê, mesmo com diferenças das outras PECs, a senhora vê convergência nesse ponto, na necessidade de não deixar para depois a votação da reforma tributária? Olha, não tenha dúvida, esse assunto, existe um clamor da sociedade, qualquer um que empreende nesse país sabe o manicômio tributário que é, como é difícil, como é sofrido. Os empresários gastam muitas vezes muito mais horas, né, com as obrigações acessórias, muitas vezes, do que com a sua atividade fim. Então é preciso mudar e eu quero dizer que essa proposta, eu conheço as outras, essa proposta, para mim, ela é a que mais simplifica e que tem chance de ser aprovada. Porque ela é uma proposta nova, realmente ela é revolucionária, porque ela sai daquele sistema do IVA, essa loucura também de substituição tributária, de você onerar toda a cadeia produtiva. E vamos para um modelo muito mais simples, que é o Sales Tax. Eu acho que a tendência deve ser essa no mundo, porque o IVA já está mostrando que, embora ele seja muito utilizado, que ele está defasado. Mas independente de ser a sua proposta ou a proposta que o governo já vai enviar, a proposta que já existe aqui dentro, a outra que está no Senado, eu acho que a disposição para o diálogo, para a construção dessa solução urgente, ela está dada mesmo a senhora sendo oposição ao próximo governo. Não tenha dúvida. Reforma tributária já. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputada Bia Kicis. Parabéns por mais essa vitória. A gente sabe que não é fácil a aprovação de uma matéria em comissão especial. Geralmente ela é objeto de muita obstrução, especialmente quando se trata de algo tão complexo como a reforma tributária.